Olá, hoje quero falar-vos de uma notícia que correu a comunicação social e que vocês escutaram de certeza absoluta. Um adolescente de 15 anos terá provocado a morte da própria mãe. Segundo a informação divulgada pelas autoridades, está a ser considerada a existência de eventuais maus-tratos físicos e psicológicos dirigidos ao jovem e à irmã mais nova. Perante uma notícia destas, é natural que surjam imediatamente perguntas. Como é possível um adolescente chegar a este ponto? Os maus-tratos podem explicar um comportamento desta gravidade. O que é que se está a passar com esta juventude? Estamos perante uma criança vítima ou perante um adolescente agressor? E é precisamente aqui que a psicologia nos obriga a resistir às respostas simples. Antes de mais, eu não posso, e nenhum profissional responsável deveria, fazer um diagnóstico desta adolescente através de uma notícia. Não conhecemos a sua história clínica, o seu desenvolvimento, o funcionamento psicológico, as circunstâncias completas do acontecimento, nem todos os elementos de dinâmica familiar. E garantidamente que não o fazemos. Podemos, contudo, falar daquilo que cientificamente sabemos. Sabemos que crescer num ambiente marcado por violência física ou psicológica pode ter consequências profundas no desenvolvimento. A investigação associa os maus tratos infantis a maior risco de ansiedade, depressão, stress pós-traumático, dificuldades de regulação emocional, problemas comportamentais e a maior probabilidade de envolvimento posterior em situações de violência. Mas atenção, risco não significa destino. Ter sido vítima de violência não transforma, inevitavelmente, uma criança numa pessoa violenta. Essa distinção é fundamental para não estigmatizarmos milhares de crianças e adolescentes que sofreram maus tratos e que nunca desenvolverão comportamentos desta natureza. Então, o que pode acontecer em alguns percursos? Quando uma criança vive repetidamente num ambiente de ameaça, o seu sistema psicológico pode organizar-se em torno da necessidade de sobrevivência e proteção. Pode desenvolver hipervigilância, pode tornar-se particularmente sensível à ameaça, pode apresentar maior dificuldade em regular as emoções muito intensas, pode aprender modelos agressivos de resolução de conflitos e pode existir uma acumulação de experiências adversas que aumenta a vulnerabilidade psicológica. A própria Organização Mundial de Saúde refere que experiências prolongadas de maus tratos podem afetar o desenvolvimento emocional, cognitivo e social, e que estas estão associadas a dificuldades posteriores de regulação e um maior risco de violência. Mas nenhum destes elementos isoladamente explica um homicídio. Quando acontece um comportamento tão extremo, precisamos de pensar numa perspectiva multifatorial. Podem estar envolvidos fatores individuais, familiares, relacionais, ambientais e desenvolvimentais. Pode existir uma história de trauma. Podem existir dificuldades de controle dos impulsos. Pode existir psicopatologia ou não. Pode existir exposição continuada à violência. Podem existir determinados padrões familiares. E podem existir circunstâncias específicas que desconhecemos. Por isso seria cientificamente incorreto olhar para esta notícia e afirmar: "Oh, ele matou porque era vítima de maus tratos." Neste momento, isso seria transformar uma hipótese contextual numa explicação causal, que não temos condições para estabelecer. Há ainda outra dimensão desta notícia que considero particularmente delicada. Segundo a narrativa divulgada, o conflito terá surgido num contexto relacionado com a irmã mais pequenina. É muito tentador construir imediatamente a imagem de um adolescente que teria agido para salvar a irmã. Também aqui precisamos de prudência. Podemos compreender que um adolescente exposto à violência familiar
possa sentir medo, raiva, impotência ou uma necessidade intensa de proteger alguém significativo. Mas sentir necessidade de proteger não explica nem legitima uma resposta tão letal. E é uma questão desenvolvimental importante. Aos 15 anos, o adolescente ainda não está em desenvolvimento, ainda não terminou. As capacidades de planeamento, inibição comportamental e avaliação das consequências, a regulação emocional continuam a amadurecer. Ao mesmo tempo, isso não significa que um adolescente não compreenda regras, sofrimento ou consequências. Precisamos evitar os dois extremos. É apenas uma criança, portanto não sabia o que fazia, ou fez isto, portanto é irremediavelmente perigoso ou mau. Nenhuma destas leituras corresponde à complexidade do desenvolvimento adolescente. Há ainda algo que esta notícia deveria fazer-nos perguntar enquanto sociedade. O que aconteceu antes? Não apenas nas horas anteriores, talvez nos meses, eventualmente nos anos anteriores. Será que havia sinais? Alguém conhecia as dificuldades daquela família? Pelo que parece, eles estavam cá há muito pouco tempo. Será que estas crianças tinham adultos seguros com quem falar? Existia escola, família, alargada, serviços de saúde ou alguma rede capaz de perceber aquilo que estava a acontecer? Porque a proteção da infância não começa quando acontece uma tragédia. Começa muito antes. A evidência científica mostra precisamente a importância da identificação e intervenção precoces perante maus tratos, através da articulação entre família, escola, saúde, serviços sociais e sistemas de proteção. E talvez esta seja a reflexão mais importante que podemos retirar deste caso. Quando uma criança ou adolescente apresenta alterações muito significativas de comportamento, agressividade persistente, medo intenso de regressar a casa, isolamento, sofrimento emocional, uma queda abrupta no sistema académico, no funcionamento ou verbalizações sobre violência familiar, não devemos automaticamente concluir que existe abuso, mas também não devemos ignorar os sinais. Devemos escutar, avaliar, proteger e encaminhar caso seja necessário, porque muitas vezes aquilo que vemos é apenas o comportamento. Por baixo dele pode existir uma história que ainda ninguém conseguiu ouvir. Este caso deverá agora ser investigado pelas entidades competentes e serão elas, com acesso aos factos e às avaliações necessárias, que poderão compreender o que efetivamente aconteceu. À psicologia cabe-nos outra responsabilidade: não transformar uma tragédia numa explicação fácil, não diagnosticar através das notícias e lembrar que compreender um comportamento não é desculpá-lo. É procurar perceber os factos que contribuíram para que ele acontecesse, precisamente para conseguirmos intervir antes de outra família chegar a um ponto de ruptura tão extremo. Teremos todos, enquanto sociedade, que pensar e refletir. Disse.